Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dando sequência na temporada de balanços do segundo TRI de 2020. Vamos falar hoje dos resultados da Moinho Dias Branco. Empresa recuperou volume e também margem. Após a vinheta eu te mostro detalhes do resultado da empresa. Agradecendo aqui os mais de 3.360 inscritos. Se você não se inscrevendo, clica em inscrever, ative o sininho para receber notificações, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Fazendo aqui nosso disclaimer, as informações e materiais disponibilizados aqui não servem como indicação, indicação, conselho de investimento, uma decisão do investidor. Quer ficar bem informado? Acesse minha coluna Fato Relevante no site da App Capital. Posto lá cedinhas principais notícias que vão balançar o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, o Zambelli News. Outra fonte importante de informação é o site guiadoinvestidor.com.br, um site completo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Acessa lá para mais informações. Quer bater papo com outros investidores sobre análise técnica, fundamentalista e macro do mercado financeiro? Eu te convido para entrar na nossa comunidade de estudos do mercado financeiro no Telegram. É gratuito, o link está na descrição deste vídeo. Iniciando com o quadro geral da empresa, apresentando os principais indicadores que ela apresentou no segundo TRI de 2021, começando com a receita líquida, que foi de 1,9 bilhão de reais. Alta de 5% quando comparado ao segundo TRI do ano passado, que foi de 1,8 bilhão de reais. Mas comparando o primeiro TRI deste ano, o salto foi bem maior, 32,7% a mais. No comparativo semestral, este ano ainda perde em 1,5%. O volume total de vendas foi de 450 mil toneladas, queda de 16% no comparativo ano contra ano e alta de 26,3% no primeiro TRI de 2021, onde foram 356 mil toneladas. Destas, 138 mil foram de biscoitos, 103 mil foram de massas, queda em ambas as categorias aqui de produtos com relação ao segundo TRI do ano passado e alta de quase 45% no comparativo com o primeiro TRI deste ano. O lucro líquido da companhia ficou em 142 milhões de reais, queda de 6,6% no comparativo com o segundo TRI do ano passado e 848,7% a mais comparado aqui aos 15 milhões no primeiro TRI deste ano. No comparativo semestral, a queda é de 45,6%, pois no primeiro TRI deste ano o lucro líquido foi de 157,3 milhões de reais, enquanto no ano passado já estava em 289,4 milhões de reais. O EBITDA da companhia ficou em 167,2, queda de 25,9% comparando o ano passado e alta de 252% comparando os 3 primeiros meses deste ano. Margem EBITDA em 8,5%, queda de 3,5 pontos percentuais no comparativo anual. De acordo com a M. Dias, em sintonia com a estratégia de crescimento com lucratividade, as margens aumentaram ao longo dos 6 primeiros meses deste ano, fruto da gestão de preços, da maior diluição dos custos fixos e das iniciativas de produtividade e eficiência. Sobre os volumes, a empresa destaca que o segundo TRI de 2020 foi marcado pelo aumento temporário e atípico de demanda, estimulada pelo auxílio emergencial e pelo aumento de consumo dentro dos lares, criando uma base de comparação mais difícil para este segundo TRI de 2021. Na comparação com o segundo TRI de 2019, os volumes do segundo TRI deste ano ficaram estáveis e a receita líquida cresceu 28%. Vamos seguindo. Olhando agora para a receita líquida, que compara desde o segundo TRI de 2020 até o segundo TRI de 2021. A gente pode perceber que houve um avanço na receita no terceiro TRI de 2020 e de lá para cá queda até o primeiro TRI de 2021, que foi o menor valor. Agora, no segundo TRI de 2021, houve uma recuperação de 33% frente a esse valor e 5% a mais comparado ao segundo TRI de 2020. Com relação ao preço médio dos produtos, saiu de R$ 3,50 no segundo TRI de 2020 para R$ 3,60 no terceiro TRI, saltou para a faixa dos R$ 4,00 no último trimestre de 2020 e começo de 2021 e agora está no máximo, R$ 4,40 por quilo, alta de 5% no comparativo com o último trimestre e 25% superior ao segundo TRI do ano passado. O volume de venda se manteve superior acima das 500 mil toneladas entre o segundo TRI de 2020 e o terceiro TRI, depois caiu vertiginosamente para 416 mil e 356 mil, menor valor no primeiro TRI deste ano, e agora voltou para a faixa dos 400, ficando aqui em 450 mil, alta de 26% e queda de 16% no comparativo anual. A margem bruta vem caindo trimestre após trimestre, ficando ali no mínimo em 26,8% no primeiro TRI de 2021, recuperando parcialmente no segundo TRI deste ano com 27,8%.
alta de 1 ponto percentual no comparativo com o último trimestre e queda de 5% quando comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com a empresa, ao longo dos 6 primeiros meses de 2021, foi observado o aumento sequencial da receita líquida, do preço médio e dos volumes de produtos vendidos, além da margem bruta. A recuperação dos volumes foi positivamente impactada pelo desempenho nas regiões de ataque, que corresponde a Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e regiões de defesa Norte e Nordeste, bem como pela contribuição dos lançamentos, principalmente aqueles de biscoitos com maior valor agregado, como biscoitos do tipo wafer cobertos com chocolate branco. Falando agora da receita líquida com relação às exportações, podemos perceber aqui que eram baixas até o primeiro TRI de 2020. No segundo TRI de 2020 houve aqui um item não recorrente, chegando aí a 77,3 milhões de reais. Depois voltou para a faixa dos 40, que era bem superior ao praticado anteriormente, e agora está em 41,6 milhões de reais a receita líquida obtida com exportação. 0,5% menor com relação ao primeiro TRI deste ano e 46% aqui do topo obtido no segundo TRI do ano passado. A M. Dias Branco explica que as exportações crescem de forma acelerada ao longo dos últimos trimestres. A retração observada no segundo TRI de 2021, quando comparado ao segundo TRI de 2020, se deu essencialmente pela maior base de comparação do segundo trimestre de 2020, impactada por vendas pontuais de massas e farinha de trigo para países da América Latina através de programas de ajuda humanitária relacionados à pandemia. O EBITDA extremamente maior quando comparado ao primeiro TRI de 2021 foi fruto da melhoria dos volumes, da gestão de preços, da maior diluição dos custos fixos e da continuidade dos programas de eficiência e produtividade. Na comparação com o segundo TRI de 2020, a retração é explicada pelo aumento das commodities em dólares, além das quedas dos volumes e pelo impacto desfavorável do câmbio. Adicionalmente, no período, os efeitos não recorrentes totalizaram 14,2 milhões de reais. Equivalentes aí a 29,6 milhões em créditos tributários e 15,4 milhões de despesas não recorrentes com a Covid-19 e reestruturação de algumas áreas da empresa. Destrinchando um pouco mais a receita líquida, vamos agora por categoria de produtos. R$ 1 bilhão foi com a venda de biscoitos, teve um preço médio aí de R$ 7,29. Elevação com relação à receita líquida obtida no segundo TRI de 2020 e também no preço médio, alta de 3,9% e 15%, respectivamente. Com relação à massa, foi 458,8 milhões de reais, um pouco abaixo dos 468 milhões obtidos no segundo TRI de 2020, mas em compensação o preço médio mudou. Foi para R$ 4,44 contra R$ 3,61, alta de 23%. Já para farinha e farelo, a receita líquida foi de 357,2 milhões de reais, elevação aqui quando comparado à receita obtida no segundo TRI de 2020 e também houve alta no preço, R$ 1,93 contra R$ 1,39. Margarinas e gorduras totalizaram aí em vendas para a receita líquida de 111 milhões de reais, bem acima dos 88,5 milhões obtidos no segundo TRI de 2020 e o preço também subiu, né? R$ 5,96 contra R$ 4,73. Outras linhas de produtos contribuíram com 40,9 milhões de reais, com o preço médio aí de R$ 9,98, um pouco acima dos resultados obtidos no segundo TRI de 2020. O total então das receitas, R$ 1,9 bilhão de reais. Com um preço médio de R$ 4,39, um pouco acima do 1,8 bilhão de reais de receita líquida obtida em 2020 e um preço médio de R$ 3,52, alta de 24,7% nesse preço médio. Vamos falar de market share agora. Com relação a biscoitos, a M. Dias Branco vem perdendo o mercado ao longo do tempo. O pico lá no segundo TRI de 2020 era de 34,5% de todo o mercado de biscoitos. De lá para cá passou para 33,9%, 33,5%, 32,6% no último trimestre e agora está em 31,9%. O menor aí do período se comparado desde o primeiro TRI do ano passado. Com relação a massas, o movimento também é parecido. Teve o pico no segundo TRI de 2020 com 34,9% de todo o mercado e de lá para cá foi queda com um período aqui de estabilização entre o quarto TRI de 2020 e o primeiro TRI de 2021. Agora está em 31,3%, queda aí de 1,3% quando comparado ao último trimestre e 3,6% no comparativo anual. Apesar desse resultado, segundo a M. Dias Branco, a empresa mantém a liderança nacional em biscoitos e massas. Os reajustes de preços aplicados para a recomposição das margens, cujo início se deu no segundo TRI de 2020, influenciaram para a retração do market share, tanto em biscoitos quanto massa. No entanto, ao longo do segundo TRI de 2021, a empresa cita que apresenta recuperação.
Além disso, a retomada dos volumes vendidos no segundo tri de 2021 contribuiu para o aumento do nível de utilização da capacidade de produção, melhorando a diluição dos custos fixos. E é esse nível de utilização que a gente mostra agora. Então, a produção foi de 742 mil toneladas no primeiro tri de 2020, utilizando aí 71% da capacidade da empresa. O pico foi no terceiro tri de 2020, onde foram produzidas aí 875 mil toneladas, o equivalente aí a 81,9% da utilização do Parque Fabril da M. Dias Branco. De lá para cá, queda utilizando aí abaixo de 60% da capacidade produtiva e agora no segundo tri de 2021 houve uma retomada, produziu aí 686 mil toneladas, nível de utilização equivalente aí a 63,8%. Quanto maior o nível de utilização, né, maior é a redução de algumas despesas, de alguns custos operacionais, principalmente aqueles que são fixos. Falando agora de custos sobre produtos vendidos, né? Então, os custos totais da M. Dias Branco com matérias-primas foi de R$ 1 bilhão, o que representa aí 53,3% da receita líquida. Entre eles, o maior gasto foi com trigo, 680,5 milhões de reais, o equivalente aí a 34,4%, seguido de óleo, açúcar, farinha de terceiros, gordura de terceiros e outros insumos. De modo geral, aí houve uma alta com as despesas com matérias-primas, com exceção aqui da farinha de terceiros, tanto comparando o segundo tri de 2020 quanto o primeiro tri de 2021. Embalagem chegou a 131,3 milhões de reais, 6,6% da receita líquida. Mão de obra, 172,8 milhões, 8,7% da receita líquida. Gastos gerais de fabricação, 134,4 milhões de reais. Depreciação e amortização, mais 48,7 milhões de reais, totalizando aí 1,5 bilhão de reais de custos de produtos vendidos, totalizando 77,9% da receita líquida. No segundo tri de 2020, esses gastos eram 72,5% dessa receita líquida e no primeiro tri de 2021 chegou a 78,3%. Então, houve uma melhora aqui com relação ao último trimestre. Falando agora de despesas operacionais, com vendas foram 347 milhões de reais, administrativas 58,6, doações 9,2 milhões de reais, honorários da administração 3,4 milhões, tributários 9,4 milhões, depreciação 25,2 milhões, totalizando aqui 455,3 milhões de reais de despesa operacional, o equivalente aí a 23% da receita líquida, um pouco abaixo do obtido no segundo tri de 2020 e bem abaixo aqui do obtido no primeiro tri de 2021. Então a empresa aqui mostra uma eficiência na redução dessas despesas operacionais. Seguindo agora com os investimentos, o CAPEX foram feitos aqui 5,7 milhões em instalações, 21,5 milhões em máquinas e equipamentos, mais 14 milhões com relação a obras, 3,2 milhões com relação a computadores e periféricos, 1,3 milhão de reais aqui com referentes a móveis e utensílios, 5,3 milhões para licenças de uso de softwares e outras despesas aqui totalizaram 600 mil reais, de modo que no segundo tri de 2021 a M. Dias Branco investiu 51,6 milhões de reais, alta de 15,2% se compararmos o segundo tri do ano passado, onde esse valor foi de 44,8 milhões de reais. Se fizermos o comparativo semestral, esses investimentos são 8,7% inferior ao ano passado. De todo esse montante que foi investido na empresa, 54,1% é referente aqui à ampliação de capacidade e 45,9% com relação à manutenção. A M. Dias Branco destaca que os principais investimentos foram equipamentos e adequação na unidade de Bento Gonçalves, retrofit de maquinário na unidade de Madureira, aquisição de equipamentos nas unidades da Fábrica Fortaleza, no Ceará, e São Caetano do Sul, em São Paulo, e adequação do centro de distribuição da unidade do Rio de Janeiro. Seguindo com a análise agora, vamos falar da relação caixa e endividamento. O caixa da empresa, findo aqui 30 de junho de 2021, é de 1,5 bilhão de reais. 16,5 bilhões estão em aplicações financeiras de curto prazo. O endividamento total da M. Dias Branco até o dia 30 de junho deste ano era de 1,8 bilhão de reais, sendo 308,6 de curto prazo e 1,5 bilhão de longo prazo, aqui debêntures emitidas pela empresa recentemente. Instrumentos financeiros a receber, 91,2 milhões de reais. Então o caixa líquido fica negativo em 361,5 milhões de reais. Mas, como essa dívida está muito próxima do caixa dela e ela tem um EBITDA, tem uma geração de caixa, de certa forma, previsível, é tranquilidade isso aqui para a M. Dias Branco.
Pois tendo como base esses resultados, a empresa tem uma alavancagem, que é dívida líquida pelo EBITDA dos últimos 12 meses, em 0,5 vezes, então extremamente baixa. E dado que agora ela conseguiu recompor um pouco suas margens e também o volume de vendas, é mais tranquilo ainda. E aí, pessoal, vocês acham que a M. Dias Branco está conseguindo dar a virada? Pois sofreu muito com a alta do trigo e também do dólar. Se você é acionista da empresa, escreva aí nos comentários se você também quer se tornar um sócio da M. Dias Branco. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe no grupo de WhatsApp, Telegram, divulgue pros amigos. Não deixe de ser nos parceiros e AppCapital, a gente adora nos comunidades exclusivas gratuito do Telegram. Eu te aguardo lá. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.